Amém, irmãos? Bom dia, a paz do Senhor. Eu estava ali meditando, né, no que eu ia falar. O Senhor já tinha colocado uma palavra no meu coração. Eu achei engraçado, né? Eu estava ali meditando que o nosso irmão, para ver como a gente está na mesma ligação, né, e como isso é interessante. O nosso irmão Wagner veio aqui, recebeu a sua oportunidade antes de mim e ele falou exatamente o que estava no meu coração, exatamente o que eu tinha preparado para falar aqui, não no mesmo versículo, assim, mas as coisas que ele falou foi exatamente. E eu estava ali meditando no que eu ia falar, pensando, e o Senhor falou comigo assim, confirmou o meu coração que é isso mesmo, que ele é assim, é desse jeito que Deus quer que nós estejamos, sabe? Nessa mesma ligação, nessa mesma união, nesse mesmo objetivo, sabe? Eu tenho visto nesses dias de congresso que isso tem se cumprido, é isso que tem acontecido. Fico muito feliz de ver os jovens todos empenhados no mesmo propósito, né? Ninguém querendo puxar a sardinha para o seu lado, aqui não tem competição e todo mundo no mesmo objetivo, que é louvar e engrandecer o Senhor e fazer se cumprir isso aqui, ó, o enchei-vos. E Deus colocou uma palavra no meu coração que eu queria que a igreja meditasse junto comigo, que está lá no Evangelho de João. Me ajuda aí, Laurinha, por favor. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. É uma passagem muito conhecida, todos os irmãos, acredito que conhecem essa passagem, peço que a igreja acompanhe junto comigo. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Próximo. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém. Só até aqui. E eu estava meditando sobre isso, nessa questão que eu até estava brincando com a Laís, que eu falei que ia citar, né, a série. Eu vou citar a série. Eu vou falar da série. Irmãos, eu estou assistindo The Chosen. Eu estou assistindo a série The Chosen, sério, é muito bom. E a próxima temporada já vai abordar a questão da crucificação de Jesus. E eu estava vendo assim umas imagens de bastidores, tudo. E uma das imagens da gravação que eu vi é justamente essa parte, onde os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, com medo, né? E eles estavam de luto, óbvio, porque o mestre ao qual eles andaram juntos durante 3 anos, vendo todos os milagres, acompanhando e aprendendo, tinha sido crucificado. E eles estavam com medo. Eles estavam ali de luto, com medo, até que Jesus aparece para eles, até que Jesus chega na casa no meio deles. Né? E isso me fez pensar, irmãos, eu não sei como você está nesta manhã, eu não sei qual é o seu medo, eu não sei qual é o seu luto, não sei qual é a sua dificuldade, porque eu sei que todos nós temos, nós podemos estar felizes aqui, mas todo mundo tem ali a sua dificuldade, a sua fraqueza. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos, que assim como foi com aqueles discípulos, quando Jesus chega, não tem medo. Quando Jesus chega no ambiente, não tem síndrome do pânico. Quando Jesus chega no ambiente, não tem depressão, não tem doença, não tem enfermidade, não tem dificuldade. Quando Jesus chega, irmãos, é só alegria. E Jesus se apresenta para eles e fala: paz seja convosco. Jesus simplesmente sopra sobre eles o Espírito Santo. A importância, né? Nessa passagem, se a gente acompanhar a leitura, se a gente acompanhar a história, a gente vê que esse é o primeiro contato, praticamente, que os discípulos têm com o Espírito Santo. Jesus pega e sopra sobre eles. Que nós venhamos, irmãos, vir com esse objetivo nesta manhã, sabe? De buscar o Espírito Santo. Porque nós aprendemos aqui que o que é o Espírito Santo? É o Consolador que o Senhor nos deixou assim, quando voltou para os céus. Então a gente pode estar se sentindo sozinho, com medo, com dificuldade. Deus não está olhando para mim, sabe? Aqui quando a gente joga a questão, Senhor, cadê você? Mas a gente tem que se lembrar todos os dias que Ele deixou o Espírito Santo conosco. Mas para isso é necessário que nós nos enchamos, sabe? Nós nos enchemos dele. E uma coisa engraçada, eu estava meditando que na sexta-feira, no primeiro dia do congresso,
Estava ali reunidos ali atrás, eu, a Laís, o Basílio e o pastor. Né? Não sei se você lembra que o Basílio brincou, né? Que esse ano o tema é enchei-vos. Ano que vem o Basílio deu a ideia da gente fazer o tema esvaziai-vos. Mas é porque tem alguns irmãos que estão meio cheinhos, sabe? Aí ele deu a ideia do tema do ano que vem ser o esvaziai-vos. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, esvaziai-vos. Ele falou na brincadeira, mas eu fiquei pensando nisso. Aí confirmou com o que o Wagner falou aqui agora de manhã, antes de mim. Né? Como é que a gente vai se encher do Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo vai encher a gente se a gente já estiver cheio de outra coisa? Se a gente já estiver cheio de mágoa, estiver cheio de medo, estiver cheio de preocupação. Então, a dica, né, que eu dou para os irmãos aqui nesta manhã, esvazie-se. Entregue, se lance aos pés do Senhor todas as suas dificuldades, as suas ansiedades. O que você tiver com dificuldade, entrega nos pés do Senhor. Ora, Senhor, esvazie-se de mim, esvazia-me de mim. Tira de mim tudo que não provém de ti. Tira esse medo, tira essa limitação, essa dificuldade, esse vício, tudo isso que tiver me fazendo me afastar de ti, o que tiver impedindo do teu Espírito Santo me encher. Então que nós venhamos ficar com essa palavra na manhã deste dia, que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos, para que nós possamos abrir espaço para que o Espírito Santo venha nos encher. E assim ele fazia a boa obra. Às vezes nós tomamos atitudes erradas, nós temos pensamentos ruins, pensamentos errados, mas porque estamos direcionados por nós mesmos. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos aconselha, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo nos consola, e o Espírito Santo nos impede de tomarmos atitudes precipitadas. Nós sabemos disso. Quando a gente vai por nossa conta, é ansiedade, vai querer resolver, é brigar. Que nós venhamos nos esvaziarmos de nós mesmos na manhã deste dia para abrirmos espaço para que o Espírito Santo venha nos preencher. Amém, igreja? Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.